Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Chegamos ao episódio 45 do nosso Liberté Podcast, meu amigo Nerisson. Os 45 episódios não é para qualquer um, não é para qualquer um. Qualquer dois. Qualquer dois, estamos em dois, porque sozinho não damos conta. E nós temos o apoio de duas grandes empresas e projetos. Nós vamos falar de carona com Oliana, que faz a edição dos nossos vídeos. E vocês têm na descrição depois se quiserem acessar. De carona com Oliana. E também a Royal Panificadora, que faz às vezes uma gentileza de entregar alguns doces hoje. Fizeram, mas eu esqueci de buscar. Então, Wilson, me desculpa a minha falha. Tranquilo. E seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Wilson Altíssimo. Wilson Altíssimo. Wilson vai ao alto e além. Ao alto e além. Lembra das bolas combina do com o Wilson, elevador. né? Combina com o elevador. E o Wilson, nós chamamos ele porque ele é um empresário aqui na nossa cidade. Ele já mudou de negócio. Eu achei que ele atuava numa área e nos bastidores ele já entendi que ele foi para um foco, né? E nós íamos fazer a pergunta inicial e, por fim, mudamos agora, no start desse bate-papo, para pedir para ele sobre a visão do pato. O que tem a ver com o nosso podcast? Mas o que é a visão do pato, Qual é, que é a visão do pato? Cara, então vamos lá. Visão do pato. Desde que eu montei a empresa, quando eu tinha os meus sócios e tal, a gente sempre procurou atender o nosso cliente com o que ele precisasse, certo? Se ele precisava fazer um corrimão de aço inox, a gente fazia. Se ele precisava fazer uma grade, a gente fazia. Se ele precisava fazer uma caixa metálica, a gente fazia. E por aí vai, certo? E a gente começou mexendo com a indústria alimentícia, depois migramos para corrimão em aço inox, voltamos para a parte de indústria alimentícia, começou a surgir os primeiros pedidos de plataforma de acessibilidade, onde a gente fez aí a primeira, 001, funciona até hoje muito bem. E migramos para o elevador de piscina, trabalhávamos numa certa época com corrimão de aço inox, indústria de alimentos, elevador de piscina e plataformas de acessibilidade. Entendi. Entendeu? Lembrei o que é o pato. Lembrou que é o pato? E aí, né, por anos, a gente foi buscando um caminho, né, sempre trabalhando bastante, talvez pensando não tanto quanto devia, né? E fomos buscando um caminho nosso aí. Chegou uma certa feita aí que eu escutei a história do pato, né? Qual que é a história do pato? O pato, ele é um bicho que nada, voa e corre, anda. Certo? Ele faz as três funções. Só que eu posso levar um pato para um campeonato de voo? Se eu levar meu pato para um campeonato de voo, eu vou chegar lá, você vai estar com uma águia. Você vai ganhar. Qualquer pardalzinho ganha do pato, Qualquer pardalzinho. Se eu levar meu pato para um campeonato de corrida, vai chegar lá, o Leandro vai estar com o quê? Vai estar com um lebrão me esperando lá para nós disputar. Vou perder de novo. E se eu levar para natação, piorou. Alguém vai ter uma tilápia, um lambari, muito mais rápido. Ou seja, o pato, ele é um bicho que faz as três funções: nada, voa e corre, né? Porém, nenhuma ele é perfeito. Ele deixa de ser perfeito. Quando eu jogando isso para uma empresa, né, no meu ponto de vista pessoal, né, tem gente que consegue. Eu digo que para mim é um excesso ter mais do que uma ou duas visões de negócio diferentes. Fica difícil de você ter total perfeição naquilo. Ser perfeito. E eu percebi isso na prática. Depois que eu escutei essa história do pato, a gente abandonou tudo que foi aço inox. A gente abandonou não, paralisamos as atividades, continuamos tendo a assistência técnica de garantia que a gente tinha com os clientes, tudo certo, tudo tranquilo. Resolvi não vender a DW Inox, resolvi paralisar ela, fechar por conta da marca DW, né? Ser relacionada com DW Elevadores hoje, registrada com muito orgulho por nós. E começamos a ter o foco da águia, voltados somente numa palavra. Hoje, dentro da minha organização, a gente tem um nome para falar: elevador. Aí, ó.
e não fala mais nada. Eu falava que eu falava, o Wilson da DW Inox, né? Já me cortou metade das minhas perguntas, porque O nomezinho, falando nisso, o nome que gravou, tinha que ter vendido essa marca, porque o cara olha aqui e ele fala, o DW Inox, porque ficou gravado. Sim, sim. Né? É fruto do trabalho que vocês fizeram todo esse bem feito, né? Mas como tu identificou elevador como outro mercado bem promissor... Você nichou a tua empresa. Sim. Começou a colocar foco nela agora, mas aí agora a conversa ficou muito mais legal. Vai. Como é que foi o processo de transição? Porque até quando você escutou a história, explodiu a cabeça. Né? A cabeça... Aí o cara não consegue dormir direito porque ele está pensando, peraí, o pato sou eu da história, né? E daí, e como é que foi o processo de transição quando tu disse, pessoal, então, parou de um lado e vamos fazer pro outro? Ele foi assim meio que por livre espontânea pressão de mercado, né? O que aconteceu? A gente trabalhava com indústria de alimentos, né? Voltando lá no início, indústria de alimentos, não deu certo o nosso início porque eu era um bom soldador e eu não era um bom administrador, então assim, até uma coisa que eu falo hoje, cara, não adianta você ser um bom soldador se você não tem uma visão empresarial, administrativa, gestão, isso hoje é necessário, principalmente no mundo de hoje, né? Então se você não tem isso, você vai sofrer. E essa sofrência que eu tive durante 15, 16 anos, né? Hoje a gente está estabilizado, graças a Deus, mas passei os 10 primeiros anos com um sufoco muito grande, eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Não tenho nenhum inimigo, mas se tivesse, não desejaria nem para ele, por conta de ser uma fase muito difícil. Por isso que tem os números aí, eu não sei exatamente qual que é, de quantas empresas que abrem e quantas que fecham. Né? Por quê? Porque o cara não aguenta essa pressão. Ele sabe fazer bem aquele produto, mas ele não sabe comercializar, ele não sabe falar de imposto. Né? Ele não consegue. Então... A pessoa geralmente quando sai do ambiente ser funcionário para ser empresário, ela acha, bom, agora eu posso fazer meu horário, eu posso, né? Vou ganhar quanto eu quiser, só que para isso tu paga um preço caro. O preço é caro. Tu chega a hora que tu quiser, vírgula, né? Você não chega. Não chega. Você está 24 horas dentro do negócio. Se você geralmente não tiver 24 horas focado, não tem jeito. Mas como foi a transição? Né? A transição foi, né? Saímos da indústria de alimentos, fomos para Corrimão e Açinox, onde a gente foi conhecido. Né? Sempre a visão foi o quê? O que não tem em Medianeira? Né? A indústria de alimentos tinha uma empresa na época. Uma empresa. A gente foi a segunda. Certo? Não deu certo. Infelizmente. O que era alimentos? Eu não lembro. Fabricação de equipamento para laticínio, frigorífico, essas coisas. Mexer com mecânica, manutenção industrial, vamos dizer assim. Manutenção. Não era nem aço inox. Fabricação com equipamentos em aço inox. Isso aí. Seria essa. Começou a surgir a demanda de corrimão em aço inox. Tinha uma empresa em Cascavel e uma em Foz. Entrou a DW. Cara, pastinha com foto na internet debaixo do braço, hein? Visitando os clientes, rezando para que eles não falassem assim, onde é que é essa obra aí? Onde é que tu fez essa obra? E os que perguntaram, eu falei, cara, essa obra não é minha, não. É uma foto da internet, mas eu vou fazer exatamente igual. Entendi. Foi que a gente começou, nosso inox. Isso aqui é o perfil empreendedor, né? Pau. Trabalho com força nisso aí. E começamos a evoluir no aço inox. Começamos a evoluir e tal. Aí no ano de 2009, um cara me procurou para fazer um elevador para levar o sogro dele para o pavimento superior. Um cliente, um conhecido nosso da cidade. E a gente, falei, vamos fazer. Fizemos. Vendi por 12, me custou uns 25, eu acho, mas tá lá funcionando até hoje. Pagou para aprender. Paguei para aprender. 2009. 2009 é a primeira plataforma. A 001 ela surgiu em 2009. Só para vocês verem o tempo que deu daí para engrenar esse negócio. Né? Então, hoje dá 13 anos. Aí o que acontece? Então, continuamos, né? Vimos que era uma bomba naquele momento fazer elevador, porque custou mais do que o valor de venda. Aquele elevador, ele era um elevador uma plataforma de acessibilidade. Um assento... Não, uma cabine mesmo, a pessoa entrava dentro da cabine e subia para o andar superior. Tranquilo, né? Fizemos ele e tal, continuamos com o nosso corrimão, que era o nosso carro-chefe, né? Conseguimos padronizar aí 14, 15 modelos de corrimão, que era uma coisa que ninguém tinha. E acabamos virando uma pequena indústria de corrimão, diferente do que o mercado tinha. O mercado tinha metalúrgicas. Eu e nem o meu ex-sócio, nós não tínhamos perfil de metalurgia.
fazer grade, fazer portão. A gente saiu da indústria de alimentos, do aço inox, e entrou direto pro corrimão. Então, para nós era muito mais fácil fazer um corrimão de aço inox do que de ferro. Quando me pediam um corrimão de ferro, eu sofria. Ali você já tinha uma visão fugindo do pato, já estava focando. Já estava focando. Já estava focando, não ainda no que tá só hoje, que aí começa a aparecer tentações nesse tempo todo. Começa a aparecer. 2011, 10, 11, se eu não me engano, voltou a indústria de alimentos. A gente fez um serviço para a cooperativa Lar, assim, grande, sabe? Tipo, um negócio grande, que pegou a DW daqui e jogou lá em cima, né? Com essa questão de indústria alimentícia. Fiz, né? Toquei com eles ali até o período 2016 para 2017. Aí eu vi que enfraqueceu de novo a comercialização. Muita gente entrando no mercado e prostituindo o produto, assim, jogando margem para baixo. E trabalhar de graça nem um relógio de trabalho. Então a gente tem que se, né? E nisso, então, a gente seguiu aí. Em 2010 fizemos essa atividade. 2011, com a ascensão forte do aço inox do corrimão, um cliente me procurou para fazer uma obra para ele lá em Marechal. Fiz a obra para ele em Marechal. Uns dias depois ele falou: Wilson, preciso colocar uma pessoa na piscina. E ela pesa 180 quilos. Faz uma escada para mim? Eu falei: cara, faço. Mas, né, faço e fiquei pensando naquilo. Mas eu tinha escutado uma pessoa na cidade, tinha me falado uma vez que ela foi para os Estados Unidos e lá tinha elevador para entrar em piscina. Tinha elevador para acessar a piscina. Aquilo, eu liguei as duas informações. E eu falei para ele: quer ser meu cobaia? Dr. Marcos, parceirão nosso aí. Vamos fazer um videozinho com ele, inclusive. Ele falou: top. E fizemos o primeiro Access Pool, o primeiro elevador de piscina. Né? Porque a gente tem a DW Elevadores e a gente tem hoje a Tecnipool, lá na área industrial também, que ela é especialista em acessibilidade aquática. Olha só. Né? Lá a gente só fabrica elevadores para acessibilidade em piscina. Então não fugiu o ramo do inox totalmente, porque lá o inox está presente 100%. Né? Então em 2011 fizemos o primeiro Access. Né? E seguimos no corrimão e no Access. 2014 a gente voltou a fazer a segunda plataforma de acessibilidade. A segunda, foi em 2014. E aí ficamos de 2014 a 2019 com corrimão de aço inox, plataforma de acessibilidade e indústria de alimentos. E o Access Pool, o elevador de piscina. Né? Então nós tínhamos praticamente 4 segmentos, né? 4 segmentos diferentes. E aí você desprendendo um pouquinho de tempo para cada um, deixando todo mundo biruta, porque ninguém mais entendia o que era o que, onde é que faz, como é que eu faturo esse, como que eu compro aquele, da onde eu compro aquele e tal. E a matéria-prima, eu tinha uma equipe muito louca, porque a gente não conseguia nortear esse pessoal, não conseguia dividir por barracões e falar: ó, essa empresa vai ficar lá, instalada lá, essa vai ficar lá, vai ficar lá. E aí o corrimão de aço inox, ele teve uma mesma ascensão baseada na indústria de alimentos, a diminuição dele, né? Porque começou a entrar, facilitou o inox no Brasil, a China entrou muito forte, os equipamentos baratearam bastante, né? Baratearam bastante, e começou que a maioria das metalúrgicas que mexiam com aço carbono começaram a mexer com o corrimão de inox, aplicando a mesma margem relacionada no aço carbono. Coisa que para nós não viabilizava. Eu tinha uma indústria, eu produzia em linha corrimão. Eu tinha 7, 8 caras por linha, não era o Zezinho e o filho dele lá, que em 2 faziam lá e ganhavam os milão deles. Era diferente. E aí começou aquela guerra, nós chegava na obra dobrado, nosso preço era dobro, então. E aí, eu tinha escutado já a história do pato. Eu tava um dia, fui para Guarapuava atender um cliente. Cheguei lá, atendi um cliente, eu vendi um elevador de 2 paradas por 75 mil em 10 minutos. O cara olhou e falou: não, é isso mesmo, pá, beleza, tchau, tá feito, obrigado. Saímos de lá, saímos lá. Entregar mesmo. Mas a gente já tava, 2015, né? 2015 a gente já começou a trabalhar, né? A gente tava forte. 2019 foi quando a gente falou: vai parar. Esse momento foi em 2019, quando a gente falou: vai parar. Foi aí que a gente chegou, né? Saímos daquele cliente de 10 minutos, tava eu e um consultor meu, fomos para uma obra vender um corrimão, lá em Guarapuava. Chegamos lá, a gente ficou 2h30 sentado na escadinha e o valor da venda era R$2.000 e poucos. Sabe, tipo, desprendeu um tempo nosso do caramba e no final não fechou.
Daí nós vimos embora, eu e ele, falei, cara do céu, eu acho que tá na hora da gente sair desse negócio, não dá mais. E foi aí que ele ligou a antena, falou, não, parou e parou. Como parar? Nós tinha 50 obras para entregar. 50 obras. Migração. Vai, não vende mais, foca em vender elevador, vai vendendo elevador, vai entregando e vamos transformando essas pessoas em técnicos pessoas, de elevadores. Equipes. As equipes de montagem de corrimão viraram equipe de montagem de elevador. Perfeito. Vocês são em quantos hoje lá? 52. É um time Nas bom, duas né? empresas, 52. 47 na DW Elevadores e 4 na Tecnipool. Pô, que bacana, hein? Vários insights, né, sobre Sim, focar, mudar e analisar, perceber que foi uma venda aí faz todo sentido. E né? aí, pegar a linha de águia, Tecnipool, estava dentro da DW Elevadores. Tiramos ela de lá, alugamos um barracão, criamos um CNPJ exclusivo e começamos a falar, aqui só se fala disso. Perfeito. Cara, ficou perfeito. Separado, porque lá dentro, as pessoas separadas, as pessoas trabalham com qualidade. O meu foco hoje, depois que eu assumi sozinho a empresa, é da qualidade de vida dentro do trabalho. Que legal, cara. Entende? Para todo mundo tem que estar bem. Se não é para estar bem, se eles não estiver bem, eu também não estou. Porque eu preciso deles. Eu sozinho não sou DW e não sou Tecnipool. Esse é o grande lance do empresário atualmente, é foco no teu colaborador, No time, né? no time. Se ele tá bem, pra frente vai tudo bem. Se ele está bem, E lógico, ele vai bem. tem que ter processo, Com método, tudo, né? Não é só sair, abraça uma árvore, volta pra dentro, tá tudo beleza. Não, tem todo um método pra isso. E deixa eu perguntar agora, assim, como é que tá o mercado de elevador? Se eu comprar hoje com você, se eu fechar assim, quanto tempo tu leva para entregar? Cara, nosso prazo médio de entrega é 150 dias. Porém, temos que lembrar que agora a gente tem a recessão de final de ano. De 20 de dezembro a 10 de janeiro, né? Férias coletivas, isso é padrão para você poder equalizar as equipes e dar o descanso merecido. Junto, a gente falando de qualidade de vida, né? É uma coisa que eu sempre fiz e sempre vou fazer. Né? Inclusive, ano que vem, nós estamos estudando para dar 10 dias em julho, que nem é na Europa. Tem 10 dias, as férias de crianças. Dou 10 dias em julho para os caras e 20 final do ano. Pronto, eu resolvi as férias de todo mundo. Cara, quem quiser ir para o Nordeste na metade do ano pode ir tranquilamente. Se organiza, né? Esse ano é empresa... Fecha a empresa, fica só assistência técnica rodando. Né? Aí volta a empresa, os caras da assistência técnica saem 10 dias depois. Pô, 180 dias praticamente tampa. 180. E você já vende para todo... Então, qual a área assim, da abrangência atualmente? A parte de elevadores residenciais, prediais, elevadores de carga, o nosso foco maior é atender Paraná e Oeste de Santa Catarina. Né? Porém, hoje a gente já tem parceiros lá em São Paulo, na capital, que compram equipamentos nossos e instalam lá e depois cuidam desses equipamentos. Temos parceiros em Mato Grosso, em Campo Grande, né? E temos, começando agora, uma parceria boa também no litoral de Santa Catarina. No litoral de Santa Catarina. A construção civil no Brasil, na região oeste, ela tá muito legal, né? Tá, assim, tá andando. Mas no Brasil, assim, eu lembro que São Paulo, falando pandemia, aí deu uma freada com as 4 rodas, retomou, então agora tá voltando numa... Então, assim, é um pouco difícil te responder isso, né? Porque o nosso nicho, é mais nossa área pra cá, né? A nossa área ela é voltada no quê? Residencial de alto padrão, salas comerciais onde precisam de acessibilidade, salas comerciais, então acaba sendo um empreendimento de maior porte, né? E prédios. Então, assim, do meu ponto de vista, quando a gente fala em recessão, talvez dê uma recessão lá em planos de residências menores. Lá um conjunto habitacional que travou para uma construtora, um outro que travou para outra. E aí a gente não tem esse número para dizer. Né? O número que a gente tem para dizer é que hoje, esse ano no Brasil, a gente vai dobrar o número de vendas de elevadores. Falando em todas as empresas. Hoje no Brasil a gente tem 2.500 empresas que trabalham com elevadores. São 2.500 empresas. Né? E a gente vai dobrar a meta do ano passado. Ano passado acho que foi perto de 7 mil e agora está chegando perto de 14 mil elevadores entregues no Brasil. No Brasil. No Brasil, por todas as empresas. Claro. Então o elevador ele sai de um status de luxo para uma coisa quase que padrão dentro das... Hoje você tem, né, desde a plataforma de acessibilidade, o elevador mais simplesinho, a elevadores luxuosos aí, né, com sistema de chamado
né, pela internet. Hoje você tem o que você quiser, né? Bloqueio de pavimento pela íris da pessoa, sabe? Tipo assim, você consegue fazer o que você quiser hoje dentro do transporte vertical, né? E aí a gente vai mediando o cliente, a necessidade dele, o que ele busca, né? Se ele busca só acessibilidade, se ele quer alguma coisa diferenciada. E sobre isso, veja lá, você falou sobre a tecnologia. Como é que você foi buscar isso? Você tinha contatos com pessoas? Tu teve que ir fora do país? Como é que você captou esse... Vamos lá, agora nós voltamos ao nosso Sundag. Por quê? Porque até 2019 eu ficava dando um pouquinho de tiro. Eu ia lá, tratava um pouquinho a situação da indústria, eu ia lá, pegava um pouquinho o corrimão de inox, eu ia lá, pegava um pouquinho de elevadores e um pouquinho de elevador de piscina. Tem que manter a tua empresa funcionando. Tirando o lucro de uma para pôr na outra, que era fato que acontecia, né? Tipo, um setor no outro, né? Achando que era um cara que tinha uma empresa, que tinha um grupo, né? Um grupo. Hoje, para mim, a palavra grupo ela é assustadora, cara. Grupo, quando você tem uma sociedade de gente para fazer bombar a coisa. Grupo, temos 5 empresas, beleza, cada um administra uma. Show? Né? Beleza, eu sou só acionista numa e na outra, aí vai embora, mas falar assim, eu vou fazer acontecer todas elas de segmentos bem diferentes, o cara tem que ter tempo. Tem que ter tempo. Daí com isso que você E aí, beleza, quando a gente entrou então na parte do elevador, cara, então vamos começar a estudar elevador. Vamos começar a mexer com isso aí. E aí comecei, né? Eu já tinha muitos equipamentos instalados, muitos já. Hoje, em equipamento de transporte vertical, falando em residencial, predial, a gente está chegando em 600 unidades. De elevador de piscina, a gente está passando de 800. Então hoje a nossa carteira já compreende mais ou menos 1.400 equipamentos. Né? A gente já tem um nome no mercado. Nós estamos entre os 100 que mais fabricam hoje no Brasil. Olha só. De 2.500 estamos entre os 100. Isso é um número para mim gratificante. Bem expressivo, hein? Se a gente bater a nossa meta de venda desse ano, a gente vai fechar entre os 10 que mais venderam no ano. 10 mais venderam no ano. Pelo número que a busca, a marca DW, ela se apagou no inox, vamos dizer assim, e alguém chama ainda de inox. Tem gente comprando elevador da DW Inox, sabia? De fato. Mas a marca DW, né, acho que todo o trabalho que a gente fez, juntando aí o que eu tinha, os sócios que eu tinha, aí a gente trabalhou junto, muito tempo junto, foi muito bacana tudo que a gente fez, né? E virou nisso, virou uma marca consolidada, então as pessoas confiam muito em nós. Nesse processo todo aí de transição e tal, tem uma palavra que volta e meia a gente conversa aqui, tanto no podcast ou nos encontros do café, que é a tal da inovação. Como é que vocês tratam isso lá dentro da DW Elevadores? Cara, o que a gente precisa se conectar com pessoas. Eu pergunto isso porque você falou antes, o pessoal usa agora reconhecimento de íris, reconhecimento de voz, internet e tal, quer dizer, o elevador é um meio de transporte estático, não sei como é que vocês... Então, para mim, como empresa, a empresa tem que estar em evolução constante. Eu falo para os meninos, para minha área de projetos, minha equipe de projetos, eu falo, cara, eu sou um cara chato, eu vou estar toda hora querendo mudar alguma coisa para melhor. Se vocês topam isso, a gente tá junto. Né? Até a gente fez uma reunião semana passada falando disso. Falei, cara, ou a gente equaliza para deixar isso aqui 100%, e quando tiver 100% a gente vai mudar o layout só para ter um desenho diferente, né? Ou não dá, entende? Então o que a gente faz? Evolução constante em pesquisa. O pessoal está fazendo hoje o meu foco é sair do operacional para rodar, ir para a Itália, para a Alemanha, feira da Alemanha, que é a maior feira do mundo de transporte vertical, já ano que vem a gente vai estar lá presente, né, para conhecer novas tecnologias, né? E o que eu sempre digo, conexão com a mesma conexão que você tem com o teu cliente, com o teu colaborador, você tem que ter com o teu fornecedor. Né? Os nossos principais fornecedores hoje são amigos de tomar uma cervejinha à noite, quando a gente vai para lá ou quando eles vêm para cá, sabe? É aqueles que não vai lá e faz só um trabalho comercial. Opa, vamos ficar aí de noite, vamos sair tomar uma cerveja, comer alguma coisa, entendeu? Isso é conexão, entende? E para mim são as mais fortes que tem. Então, 3 pilares, né? Fornecedor, cliente e colaborador, né? Você precisa disso. Sem isso. E quando você fala só uma palavra, elevadores, tudo no teu celular só aparece elevador, no teu Google só aparece elevador, no teu e-mail só aparece elevador. Então você acaba,
né, entrando nesse mundo, e eu sou um cara que gosta de fazer postagem, Isso, né? eu sou um cara que gosta de fazer postagem, eu faço postagem nos grupos de elevadores e tal. Isso levou a gente a ser conhecido para fora do estado, para fora da cidade, para fora do estado. Chegamos na Associação Brasileira de Elevadores. Chegamos lá. Como a gente foi a primeira empresa do Paraná a estar na Associação Brasileira, fui convocado para ser o diretor do Paraná. Olha só. Então a gente participa de todas as reuniões, né? A gente está buscando fazer com que melhore a qualidade tanto para a empresa, tanto para fornecedor, tanto para colaborador que trabalhe na linha de elevadores. Eu costumo falar para o meu soldador, cara, você não é um soldador. Você é um soldador especialista em transporte vertical. Transporte vertical, Entende? né? Uma coisa- Você é um pintor. Você é um pintor especialista em transporte vertical. Que aqui você só pinta elevador, não pinta mais nada, cara. Entende? Eu acho isso interessante. Tem que dar foco para eles também, né? Foco. Os caras têm foco. E aí é interessante. Cada reunião que a gente faz, cara, chega a ser emocionante quando a gente sai da reunião. Porque os caras, tu olha pros caras, os caras estão assim, eles já estão querendo sair da reunião para agir, sabe? Você tem que estar... Quando a empresa, né, evolui, cresce, inova, né, eu acho que deve dar um prazer para quem trabalha, né? E perceber essa E evolução, liberdade, né? cara. Liberdade. Você tem que dar liberdade pros caras. Você tem que dar liberdade. Pô, pode tomar café a qualquer hora, então? Não, o café também não é assim, né? Mas, cara, Liberdade, tipo... mas não Não, libertinário. não tem libertinagem, é Aham. liberdade. Liberdade de se expressar, de dizer que eu acho que isso podia ser assim, que isso podia ser assado, meu ponto de vista aqui, nós podíamos mudar isso. Tem uma sugestão, entende? Hoje você está com uma juventude que não aceita desaforo. Hoje é aquele chefe brabo que chega e dá soco na mesa, que é um machão. Já foi. Cara, né? já foi. Esse cara tá fora do mercado, ele nem sabe. Ele nem sabe. Entende? O que é gratificante é os caras que saíram da DW e falar, cara, fiz a maior burrada da minha vida. E os que voltaram e falar, cara, aqui me estabilizei de volta e nunca mais eu saio. Pode ter certeza. Entende? Então, isso é interessante. Porque é um lugar bom de trabalhar. Falta muita coisa? Falta. A gente é uma empresa que está... Né? Hoje o investimento é pesado, então você não consegue sair. Mas tudo que está ao nosso alcance, Vocês a estão gente buscando consegue fazer. A gente consegue fazer. as novas tecnologias de mercado, Com produtos, certeza. suprimento, tudo, Com né? certeza, com certeza. Hoje a gente está numa linha assim muito perto das multinacionais. Eu nunca olho para um cliente, para um concorrente que está para trás de mim. Eu olho que ele está para frente. Né, eu estava lembrando assim, mais do que nunca, né? O nosso lema, o nosso podcast. Qual que é o lema? A inspiração que você busca pode morar na sua rua. A gente fala que as pessoas vão longe buscar, né? Tô falando de ti agora, né? Sim. Na DW Elevadores, Temos né? uma empresa aqui, né? Com toda essa visão de foco, de direcionamento, de cuidado com o cliente. Então, às vezes as pessoas, nós temos que pegar o jeito de não sei quem. Cara, aqui temos bons exemplos. Aqui em Medianeira, sim, né? Com certeza. Cara, eu saí de Medianeira, fiquei 5 anos fora de Medianeira na minha juventude, voltei e falei, daqui não sai. Entende? Eu gosto dessa cidade. E que nem disse um cliente meu outro dia, falou, cara, que privilégio que Medianeira tem, né? Nós temos uma fábrica de elevadores, cara. Foz não tem, entendeu? Capitão, Francisco Beltrão não tem, Pato Branco não tem, muitas cidades, Guarapuava não tem. Guarapuava os caras compram da gente assim, confiantemente. Eles falam, não, cara, os caras da DW podem comprar, é longe, mas pode comprar. Hoje o teu cliente para negócio, o teu cliente são construtoras, ou Construtoras e clientes finais. Bastante cliente final, o dono. Porque muitas vezes a gente vê quem que são os nossos clientes, né? Construtora para aquisição e os nossos parceiros fortes de indicação e trabalho são os arquitetos e engenheiros, né? É através deles que a gente chega no cliente final, muitas vezes. Né? Aqui na região, a nossa micro-região, que assim, falando Foz, Medianeira, aqui Cascavel, as pessoas conhecem muito a DW, então às vezes o arquiteto não precisa nem falar, o cara já fala, não, esse cara é de Medianeira, da DW. A gente faz um investimento forte em marketing. A gente trabalha muito Google ADS, Google Meu Negócio, Facebook, Instagram, LinkedIn, sabe? Todas essas redes sociais a gente trabalha pesado no investimento. Sim. A gente investe forte. Tem duas curiosidades sobre a questão dos elevadores. Algumas pessoas ainda têm medo do elevador. Sim. Né? Medo de cair, eu Sim. quero crer, né? Hoje a segurança para esse tipo de equipamento, se ele rompe cabo, nem sei se isso é possível, mas eles têm aquelas travas dinâmicas. Como é que funciona isso aí? A sua pergunta é, elevador cai. Pode cair? Sim, pode cair? Pode. Se ele for comprado por uma empresa que não tenha
não tem a Certificação? certificação no mercado. Aham. Existem, recentemente, a gente tem casos aí, Francisco Beltrão, acidente fatal, tivemos um agora, uns 4 meses. Ano passado a gente teve um em Pato Branco, acidente fatal. Tivemos em 2019... Tivemos Cascavel, os acidente outros, gravíssimo. não a tua. Outros. A tua empresa não tem sinistro desse Nem tipo? um. Não tem. Tá. Eu acho que pra mim, acho que eu entro em depressão se eu tiver. Aham. Né? E uma queda de elevador aí, ela só se gera se ele foi mal construído. Uhum. Então, eu sempre falo para as pessoas hoje, cara, o mais barato no transporte vertical pode se tornar um peso caro que pode pagar com a vida, inclusive. É porque se ele rompe e tal, não sei quando eles começa a cair, automaticamente tem aqueles freios dinâmicos. A acho que segurança, para você ter uma ideia, a segurança de um elevador bem executado, Aham. que está obedecendo às NRs, NBRs, né, no As momento, normas, as normas As normas registradas. registradas, a segurança dele é fator 12. Para cada índice de queda, por exemplo, um cabo de aço. Vou pegar o exemplo do cabo de aço, que é o mais comum. O cabo de aço, eu vou elevar 1000 quilos, Uhum. certo? Esse cabo de aço tem que sustentar uma carga de 12.000 quilos. Nossa senhora. É vezes 12 o fator de segurança. Você já imaginou? Então, assim, estourar um cabo de aço, isso é quase que impossível acontecer. Porém, se o cara comprou um cabo de aço com a NBR tal, que é a NBR homologada para elevador, porque ele tem uma flexibilidade, porque não adianta eu ir numa ferragem aqui, comprar aquele cabo que é tipo a cor de alumínio, assim, sabe? Aquele cabo prateado, aquele cabo não é para elevador. Ele pode até aguentar 12 toneladas, só que se ele não tiver todas as características de tração, etc. A malha ele interna desgasta. dele, então é tudo relacionado para elevadores. Uhum. Né? Cabo de aço eu compro em qualquer lugar. Não. Lembrou um pouquinho a história da aviação também. É tudo muito, muito específico. Com certeza. Para a segurança. Elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Se ele estiver dentro da norma, ele é o meio de transporte mais seguro do mundo. Né? Mas as pessoas esquecem, às vezes, que elevador ele é um meio de transporte muito utilizado e que ele precisa de manutenção. Né? Vamos pegar um exemplo aqui, nós três. Vamos comprar um Uno para nós três sair, andar por aí, no sítio. E nenhum de nós três vai botar a mão e fazer manutenção. Quanto tempo ele vai andar? Uma hora ele vai parar. Né? Talvez vai parar com você lá na outra ponta da fazenda. Lá na outra ponta da fazenda, vamos falar assim, né? Então... Você falou antes de uma das vendas que você fez de elevador. Hoje, o preço médio de um elevador, assim, sei lá... Vamos pegar aí, um elevador para uma residência de dois pavimentos, né? 2 pavimentos. Ele vai estar saindo aí uma plataforma de acessibilidade, que é uma das opções, que a pessoa pode colocar na faixa de 50, 55 mil reais, até um investimento final que ele quer ir de 150, depende do que ele quer. Para dois pisos. Para 2 pisos. E o mais caro que você já vendeu? O elevador mais caro que eu já vendi foi para a indústria de fábrica de ração. Foi para a fábrica de ração. 5 pavimentos, né, com uma torre metálica fabricada pela DW. A gente fabrica a torre também, onde não tem o sistema. Não tem, a gente faz a estrutura, a gente vende essa estrutura também, né, que ela faz contexto com o produto. Então, eu preciso ser fornecedor de estrutura metálica também para atender elevadores. E os elevadores de carga são os elevadores mais caros comercializados. Por quê? Para vocês terem uma ideia, a cada 100 acidentes em transporte vertical, 89 é em elevador de carga. E dos 89, 62 ou 64, não me recordo certo o número, é naquele monta-prato, aquele que os caras usam para colocar uma bandeja e subir de um pavimento para outro. Olha só. Por quê? Porque sai da teoria de pessoas, vem para o elevador de carga. Eu só quero levar carga. Não precisa se preocupar. Quem que abastece? Pode ser um. Quem que abastece? E daí cai o elevador com um cara dentro lá. Quem abastece? Cara, nós tivemos um caso agora recente em Toledo aí, no nome da empresa, não vou citar, mas quebrou o cara. A paleteira pegou no queixo do cara. Entrou com o pallet, o elevador caiu, a paleteira, o cabo da paleteira pegou o queixo dele, matou. Então acontece muitos acidentes, eles ficam omissos. Quando se fala, transporte não vertical. era para pessoas, né? A gente sempre fala que a gente não fica falando muito, porque daí começa, quem já tem medo, aumenta o medo, né? Mas para finalizar, eu falo para você, se o equipamento for feito dentro das normas, se ele tiver a manutenção dele em dia, corretamente, feita, bacana,
você não vai ter risco de sofrer um acidente. Não vai ter. Você comentou aí, só para ter, assim, qual foi o maior do pavimento que você entregou para prédios? Assim? Então, nós da DW Elevadores, hoje, nesse momento, o nosso maior equipamento ele atende 14 pavimentos. 14 pavimentos, nosso hoje. E vocês têm condições de atender? Medianeira, o maior que a gente tem é 13 pavimentos. Edifício Harmônica, em Medianeira, né? E a gente tem já orçamentos rodando aí de 28, 32, né? Nosso limite no orçamento hoje, que está ainda em negociação, 32 andares. 32. E para isso muda, só para ter quase finalizando o nosso episódio, mudam as normas para isso ou não? Você está qualificado, tem as de 30 e poucos, fazer um de 100 é a mesma coisa? Não, na verdade muda vários fatores, né? O grande deles, que eu sempre falo, é a coragem. É a coragem de fazer um. Eu ia falar, né? Porque deve ser um. Você olhar num poço de 28 andares, você olhar para baixo, você não enxergar o fundo e ver que você faz uma barriga assim no poço, você não enxerga nada. É desafiador. É assustador. A minha equipe hoje, os meus meninos, puxa, pra instalação. Eles têm adrenalina, cara. Eles têm adrenalina, cara. Quanto mais alto e mais pesado é melhor. Sabe, cara? Eu vejo aqueles caras pendurados, começa a me doer a lateral das pernas aqui, assim, ó. Parece que eu vou cair, cara. Eu tô sentado olhando de fora, ali de pé, assim, começa a me tremer as pernas na lateral, só de enxergar os caras. E os caras, cara que entrou no meio de transporte vertical, eu falo pra vocês, é que nem pinga. O cara não sai mais. A gente faz uma reunião na sexta-feira, depois das 6, pra tomar uma cervejinha lá na empresa, costumo fazer isso direto com o pessoal lá. Cara, nós estamos falando do elevador, nós estamos falando daquela obra, nós estamos falando daquele modelo. Então hoje assim, o que muda de um projeto para o outro é a norma. É a norma, é o sistema que ele é feito. Tem muita gente, tem muita empresa que acha que é igual. Você fazer um elevador de 10 andares e fazer um elevador de 20 andares. Primeira coisa, a gente vai falar em velocidade. Né? 10 andares eu vou trabalhar andando aí 1 metro por segundo. 20 andares, para valer a pena para o morador, tem que trabalhar em 2 metros por segundo. 2 metros. 2 metros por segundo, senão demora demais. Entende? Todo mundo hoje está acelerado, entende? Então, 20 andares, 2 metros por segundo. Já as corrediças, onde vai correr a cabine, onde vai correr o contrapeso, né? Já é totalmente diferente, já é outra estrutura. O buffer lá embaixo, onde recebe a cabine numa situação de ela descer, vamos dizer assim, e ter que parar no fundo do poço, né? O buffer de estacionamento já é outra tecnologia, sabe? Então não é assim, não é só colocar mais portas e aumentar as guias. É muita coisa que tem que ser pensada quando você fala em sair de 10 para 20 andares. Eu lembrei agora do 10 para 20, eu lembrei agora de um outro extremo, que é aquele edifício que é imenso, colossal, que é aquele lá em Dubai. Sim. Que tem 900 metros, né? Sim. E eu estava vendo, agora eu lembrei da história de como eles dimensionaram os elevadores, a velocidade é uma coisa assim... 8 metros por segundo. Absurda, né? 8 metros por segundo, você imagina quanto que tem a tua sala aqui. E são elevadores Ele grandes. vai passar menos de 1 segundo por aqui. Tá louco. Então... Mas é muito interessante, é que nem você falou, você começa a pensar a dinâmica de um prédio de uma forma diferente. Porque é quantas pessoas cabem, quanto tempo demora, a altura do prédio, aquela coisa toda, né? Você sabe qual que é o maior treinamento da nossa equipe comercial? A palavra que mais se usa no treinamento? Logística. Dentro do prédio. Qual que é a logística do prédio, da sua casa, do mercado, entende? Sim, porque aí quando você fala em elevador de carga, chega o cara do mercado tal lá e fala, não, cara, já bota um de 2.000 quilos aí, cara, que é pra sobrar. Cara, tu vai contratar uma carreta para levar uma mudança que tu levaria numa F1000? Sim. Não. Tá entendendo? Então, funcionamento, energia, né, custo de energia, o gasto que vai levar para ter um cabeamento elétrico para chegar lá nesse equipamento, sabe? Onera para cima. Muda. Ou a mesma coisa o cara que fala assim, não, cara, eu só quero que gere acessibilidade. Eu só quero que gere acessibilidade. Uma plataforma de acessibilidade, ela anda 12 centímetros por segundo. 12. Um elevador de uso restrito, que é o que hoje a gente vende muito para residências unifamiliares, né, sobrados, por exemplo, ele é um elevador que anda 28 centímetros por segundo, mais que o dobro. Né? Um elevador de passageiros ele já vai começar em 50 centímetros por segundo. Então ele já está dobrando o home lift, que a gente chama de uso restrito. Né? Então tem que pensar muito na logística. Não é fácil, então, né?
Pô, já não vai dar pra mim investir numa indústria Na de elevador, fábrica. na fábrica do elevador. Muito bom, cara. Muito bom. Muito Parabéns. bacana. Vocês estão. Leva olha, tempo, cara, leva tempo. E estudo, né? Estudo. Porque vocês vão ter que ir aplicando, ajeitando. E quando você fala em elevador, né, fala assim, por que elevador? Por quê? Cara, eu saí do sítio com 12 anos de idade. Então, no sítio trabalhei com tudo, sabe? Tipo, enxada, trator e tudo que tinha pra trabalhar. Vim pra cidade, fui trabalhar de eletricista de automóveis com um tio meu. Um tio meu aqui. Tá em paz hoje com Deus no céu. Depois, cara, passei por pedreiro, auxiliar de pedreiro, fiz várias. Trabalhei aonde dava pra trabalhar, eu trabalhei, sabe? E quando a gente montou a DW, né? Passei pela fase do inox também, um outro tio meu. Quando a gente montou a DW no inox, a gente começou a trabalhar, fazia só corrimão, não tinha nada de eletrônica, nada de mecânica, e eu sempre tive mecânica no sangue, aquele negócio de querer fazer, né? Cara, no elevador eu encontrei tudo que eu queria. Eu encontrei metalurgia, eu encontrei eletrônica e elétrica, e eu encontrei mecânica. Né? Eu encontrei mecânica. E aí, tudo baseado nisso, eu encontrei um outro nicho de novo, em Medianeira, que ninguém fazia. Que era elevadores, um outro nicho. Só que aí a gente abrangiu mais região, porque a gente abrangiu já Foz, Marechal. Marechal é um nome muito forte lá, Marechal, onde você anda lá, você vai ver plaquinha da DW para tudo que é lado, né? Porque, né, não tinha. Tinha que vir de Curitiba. Que legal. O elevador tinha que vir de Curitiba. Quantos insights, né, hoje, né, na conversa com vocês, assim, sobre resiliência, mudar, entrar de um segmento para outro, gestão de equipes, fornecedor, colaborador com cliente, inovação, desde as férias, né, em julho, pô, é uma coisa diferente, né? Pô, é algo, realmente é uma inspiração que a gente precisa estar aqui na nossa cidade mesmo, né? Muito bacana esse nosso papo. A gente vai chegando ao fim, né, Nerson? Uns 42 minutos. Prosa vai e vem, né? Foi. Eu tinha mais umas perguntinhas aqui, mas sobre o podcast, que vai fazer um podcast dentro do elevador. Como é que é? Papo de elevador. Papo de elevador. Só o nome já mostra que a gente já está pensando em coisas novas e diferentes. É isso aí, a inovação vem constantemente. Né? Trazer novidades para as pessoas, né? Apresentar mais, né? Mostrar. Tem muita gente que tem medo de andar de elevador. Então vamos fazer com que não tenham medo, né? Que tenham confiança. Pô, Wilson, parabéns, viu? Parabéns pela empresa aí. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado, Nelson. Obrigado a vocês aí pelo convite. Compartilhe com os amigos e aí, curta o nosso bate-papo. Tamo junto. Até mais. Até mais.